E para falar sobre isso, o nosso querido embaixador Reina Brandini trouxe uma convidada especial. Laura Martins aqui com a gente, sejam muito bem-vindos. Tudo bem, meus amores? Tudo jóia? Tudo jóia. Você sabe que é um dos meus locais favoritos da casa, a cozinha. Sou descendente de espanhol com italiano, era tudo na cozinha. A graça era lá. Com certeza. E tinha naquela época, lembra, Reina, a copa? Mas não é utilizado só em ocasiões especiais, a gente gostava mesmo de ficar na cozinha, não é? Com certeza. É o lugar que a família se reúne, né? É o lugar que é possível ter uma interação com as pessoas da casa. Então, por isso que a cozinha é o elemento, igual você comentou, o coração da casa realmente. Ô, Reina, você tem alguma lembrança de você na cozinha? Muitas. Principalmente a casa da... Ontem estava conversando com a minha tia sobre isso, né? Então, reunia a família em volta da mesa. Minha avó mais nordestina, tudo junto, misturado. Ela fazia bacias grandes com bolachas. Então, isso era algo que marcava muito nossa família. E aí a gente ajudava a avó a cortar, para colocar para assar, mas era um evento. E era uma quantidade muito grande assim que sempre fazíamos. Você falou de bolacha, agora eu lembrei da minha avó fazer bolacha também. Aquela bolacha, Gente, mas que coisa mais gostosa. Era a coisa mais simples do mundo. Mais simples. Mas é uma memória afetiva, né? Parece que a gente lembra do cheirinho, daquela quentinha saindo do forno. Ela fala, não come muito quente, dá dor de barriga. É isso mesmo. Cafezinho quente da avó. E a cozinha lá sempre foi o coração assim da família, de reunir. A gente já falou muito brasileiro vez, isso, né? Muito. De levar na cozinha. E a nossa família, a questão por ser muito grande, então sempre tinha espaço para mais um. E a mesa farta, a cozinha, sempre tinha que comportar mais alguém, de qualquer jeito, mesmo se fosse em pé. Agora, será que existe uma disposição correta? Quando eu digo disposição onde a gente deve colocar os eletrodomésticos, onde a gente tem que colocar a geladeira e o fogão. Será que tem um local adequado? Existe isso, Laura? Exatamente um local adequado, a gente não pode falar assim, existe. Por quê? A cozinha, igual você comentou, antes tinha a copa. Hoje tudo está mais integrado, né? Então a gente pode integrar não só a cozinha, mas com a sala. O que a gente fala? Sobre a triangulação. Então é importante ter uma triangulação que você pega o alimento na geladeira, você lava o alimento e você vai cozinhar esse alimento. Tipo funcional mesmo. Isso, você pode triangular. Mas hoje em dia a gente tem, principalmente nos apartamentos, se você analisar, toda a cozinha tá linear, igual ali tá na imagem. Então a gente tem essa triangulação que, de certa forma, a gente pode ter a cozinha em U, a cozinha paralela, a cozinha linear. Então, assim, é importante entender que a gente precisa de funcionalidade. Mas hoje em dia a gente vê também bastante essa cozinha linear, que a gente posiciona a geladeira provavelmente do lado esquerdo, logo a bancada e aí o fogão ou o cooktop, pra gente ter essa sequência da limpeza do alimento e daí cozinhar. Então, assim, ó, tem algumas imagens, acho que é legal a gente mostrar aqui no back. Mostra aí, vai lá, Reina, vai lá, vamos lá. Então, que são alguns modelos bem legal nessa composição. Então, tem a cozinha em U. Em algumas casas, o ambiente, quando é menor, seria só esse acesso de entrada. E aqui, qual é esse fluxo, Laura? Então, aqui é o que a gente vai pegar. Então, a gente pega o alimento, a gente lava o alimento e cozinha. Esse da esquerda, Laura, seria a geladeira? A geladeira, exato. Esse quadrado seria a geladeira. Geladeira, pia e fogão. Isso. Quando a gente está falando sobre, vamos supor, eu vou começar a construir a minha casa, é muito importante a gente saber sobre isso, né? Então, porque a gente consegue, então, dispor exatamente onde a gente pode colocar esses elementos. Mas quando a gente está falando, por exemplo, de um empreendimento que foi entregue, um apartamento, enfim, a gente tem bastante essa cozinha paralela e também a linear, né? Então, assim, por exemplo, aqui tem a geladeira, aqui a gente vai então lavar esse alimento e cozinhar. A gente fala sobre essa triangulação porque existe padrões, né? Padrões que podem nos auxiliar, mas cada caso é um caso. É um caso, né? Você tá pensando, você tá falando, agora eu tô pensando em casa como é que é e como que é na chácara. Na chácara, a geladeira tá longe da triangulação. O que a gente não pode? Por exemplo, a pia fica muito distante do fogão, senão a gente limpou ali, né? Vamos supor, os legumes. E daí fica muito distante. Então, você levar esse alimento... Não é funcional, Não é funcional, exatamente. E a intenção é isso mesmo, ser mais prático o fluxo da cozinha. Diminuir o tempo de cozinha de preparo, de pegar na geladeira, até lavar, até levar ao fogão. Então, aqui, essa é uma dinâmica assim, bem comum nos apartamentos de hoje, de residencial, casas antigas, a cozinha em L. Então, onde é o refrigerador, a parte fria, a área quente e a parte fria também de limpeza, de manutenção, tanto dos utensílios.
Eu quero saber se você identificou na sua casa como é que é. Exato. Se a sua cozinha é em U, a sua cozinha é paralela, ela é linear, tem uma ilha, é uma cozinha em L. Eu quero Exato. saber, manda foto da sua cozinha pra gente, 439-99520380. Não se aveste, manda mesmo. Eu mandei foto até da minha cozinha com louça suja. Até não deu tempo, foi assim mesmo. Então, gente, não tem problema. Manda que eu quero ver, tá bom? Lembrando que você pode participar com a gente, acompanhar a gente ao vivaço de qualquer lugar do Brasil e do mundo na palma da sua mão pelo YouTube, @RicTV Londrina. Bom, então a gente já sabe que tem que ser funcional. Agora, a gente tem que pensar também nas escolhas dos materiais, se a gente está construindo ou se a gente tem esse direito à escolha, né? Exatamente. Bom, como todo lugar da casa, a gente precisa pensar em teto, parede e piso, né? Então, assim, pensando ali, já começando do piso, a gente precisa ter um piso com fácil limpeza, né? Ou seja, um piso cerâmico, porcelanato. Então, falando das bancadas, a gente tem uma infinidade de produtos Quer ir hoje lá em mostrar? bancadas. Vai lá Vamos mostrar mostrar. pra gente? Então, a gente tem aqui, então, as amostras de granito. Tá. A gente tá vendo aí na tela, olha só, os Isso. materiais. Piso, Exato. revestimento, marcenaria. Exato. Tá? Então aqui a gente tem algumas amostras de granito, que é um material que ele dos materiais, ele é o mais acessível Ok. em relação às pedras infinitas Ok. que existe. A gente tem desde o claro, esse é um granito muito especial, que ele fica lindo, que é o granito branco pitaia. Aqui a gente tem o Siena, que é muito parecido também com o granito Itaúnas. E aqui ele é eu gosto bastante de utilizar, que é o São Gabriel, o polido. E esse é a mesma pedra, só que escovada. Então, às vezes, você quer trabalhar uma pedra escura e com um acabamento Dá diferença? diferente. Ô, Reina, mostra Dá. ele pra um, mostra pra um. Isso. E dá bastante, assim, é um toque bem diferenciado. Para a área gourmet fica muito interessante e é a mesma pedra. Então você consegue ter um produto... Nossa, que diferença. Esse é brilhoso, ó. Esse é brilhoso e esse é o escovado, tá? Então, assim, do granito, ele é a pedra que a gente pode falar que é a mais resistente, sabe? é? Do mercado. Isso. Mas quando a gente fala de resistência, dura, tipo, décadas? Décadas, aham. Uma E, assim, vida. uma vida, exatamente. A gente pode até pensar naqueles pisos mais antigos que são de granito, a gente pode fazer um polimento nele, uma limpeza e ele fica novo. A mesma coisa é a bancada. Então, quando a gente fala assim de resistência mesmo, o granito ainda é o carro-chefe, exato. Porque a gente tem também o mármore, o porcelanato, que eu particularmente não indico, porque ele pode... A bancada de porcelanato, como a gente tem panela, às vezes ele pode quebrar, trincar. Então... E com respeito assim, ao esmalte, o porcelanato é como se fosse um esmalte. Tá. Quando lasca, aparece a parte do fundo. Isso, que a nem cerâmica. sempre é a mesma base da parte superior do porcelanato. Como se fosse um esmalte, uma pintura mesmo. Entendi. Então- Então ele tem um aspecto bonito, mas a questão de Exato. durabilidade e resistência... Exato. Esse último que está na tela, a gente já está falando de uma pedra sintética, que a gente pode falar o Decton ou o Silestone. Eles são ótimas pedras, eles têm um custo mais elevado, mas também, como ele tem polímero na composição, ele muitas vezes não pode aceitar algo quente. É uma pedra artificial? Isso. Ela não é natural? Ela Não sei se é- eu posso falar assim também? Ela é artificial, Ela é isso produzida. Isso, ela é produzida. Ela tem também uma alta resistência. Tá. O bom dessas pedras sintéticas é que ela tem uma infinidade de cor. Então, assim, aquelas pedras coloridas que você vê, assim, às vezes, normalmente é uma pedra sintética que foi produzida. Esses polímeros que você falou, também eles são fabricados, são sintéticos? Fabricados, eles fazem parte da composição dessa pedra. Por isso que eu falo que o granito, ele ainda porque ele é uma pedra natural, né? Mas ele ainda acaba sendo mais caro? Qual você fala? O granito? Não. Não, o granito é do mercado, ele é o mais em O mais conta. barato. O mais em conta. E dentre os granitos existe uma diferença entre cada um deles, Sim. né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, o granito pitaia, ele é maravilhoso. Ele, às vezes, pode ter um custo um pouquinho mais elevado, né? A gente, vamos supor, Itaúnas, o São Gabriel. Então, assim, são vários tipos de pedra que existe, mas a gente tem que sempre analisar quanto tempo isso vai durar. Às vezes, vale a pena um investimento, entendeu? Exatamente. E aí?
tá vendo? Como vale o investimento. Exato. Eu quero saber de você, 43999520380. Se você tem dúvidas, pode mandar aqui. Se você quiser mandar foto da sua cozinha, manda. Pra gente falar em relação à disposição, em relação aos produtos. Uma coisa muito importante a gente falar é em relação à altura, né? Porque existe um padrão. Esses dias a Manu veio aqui, a gente estava falando sobre a questão do home office, que você não pode sentar em qualquer lugar, senão você vai ficar totalmente torta. Então tem uma altura. Para a bancada da cozinha também tem isso? Tem. Então você já vai falar sobre isso, Tá pode bom. ser? Uhum. Vamos ver então a mensagem de telespectador. É isso, Florzinha? Oi, Sara, tudo bem? Meu granito está com furinhos. Tem como arrumar? A gente estava falando, a Maria Bizarra. Maria perguntou exatamente isso. Você falou, tá lascado, tá ruim, tá meio fosco. Tem como arrumar? Assim, o que é importante a gente entender? Tudo precisa de um polimento, às vezes a gente precisa ver como que tá esses furinhos. Porque às vezes se for algo mais superficial, tem como arrumar. Okay. Agora, se for algo mais profundo, ou às vezes pode até fazer uma fissura, aí a gente tem que analisar, né? Seria até interessante se ela tivesse uma foto pra gente conseguir analisar, identificar. Lá, Maria, manda foto pra gente, como é que tá. Tenta mandar uma, duas, tira de ladinho, pra gente ver se esses furinhos são superficiais e dá pra dar esse polimento e você ter de novo a sua pia da cozinha, essa bancada da pia, ou se vai precisar trocar, fazer outro. Ai, meu Deus, será que tem jeito? Vamos falar sobre a altura, que é algo muito importante, porque tem que ser funcional. Só que eu tô pensando, se eu e Reina morássemos juntos... Vamos fazer uma brincadeira aqui, Laura. Vem cá, já vendo essa imagem aqui, ó. Tem que ter bancada de altura diferente. Então, até sobre isso, vem lado aí, Laura. Pode ser. Então, aqui, ó, uma bancada razoavelmente à altura de 92, que é um ideal normal, assim, nas residências. Então, para a altura da Laura, está ideal. Para lavar louça, se aqui fosse a bancada. Pra você. Então, esse dia a Dominique foi em casa, estava lá mexendo na cozinha, e aí o meu jeito de lavar louça, eu tenho que fazer um breve espacato para ficar na altura mais ideal da bancada. E aí, para mim, fica um pouco mais confortável do que ficar abaixadão. E aqui, ó, tá na altura ideal da bancada lá, ó. O que eu do meu sempre normal. analiso, né? Lógico que a gente tem um padrão, porque a gente precisa de alguns números em relação às alturas. Mas cada caso é um caso, no sentido assim, a gente sempre avalia como o cliente, como é o casal, a altura, por exemplo, do Reina. O ideal para o Reinaldo seria uma bancada 95. Então a gente fala de uma bancada, o padrão, tá? É de 85 a 95. Olha, são 10 centímetros de diferença. O que a gente mais utiliza é de 90 a 93. Tá? Que a gente, no mais comum, utiliza. Então, sobre as alturas, é importante entender quem é esse público. Mas, para o padrão, é de 90 a 93. Sobre as alturas da bancada até iniciar esse armário, a gente está falando de 60 até 70, tá? Isso vai de acordo se tem depurador ou não, porque daí vai bastante do quanto o depurador solicita essa medida. O que a gente tem utilizado bastante hoje em dia é aquelas armários superiores que eles vêm um pouquinho mais recuado, a parte de baixo aqui, e a parte de cima ela pode vir um pouco maior, porque daí a gente ganha profundidade. Então, assim, isso é bem interessante. Então, o copo, às vezes, pratos ficam um pouquinho mais recuados, a 30 centímetros, que daí a cabeça não fica tão ruim. E aí aqui a parte de cima a gente pode alongar um pouquinho mais. Mas basicamente são essas medidas. Ô, Reina, você falou que a Dominique foi lá esses dias? Foi, daí eu tava lavando a louça. Ela filmou lá, você fazendo? Filmou de alçar, você vergonha. Aí inclusive Dominique, exatamente, eu lavo louça, gente, é bem Minha isso. amiga Dominique Siqueira, obrigada, Dominique. Tá vendo? Dominique! Isso complementa as nossas matérias, faz tudo ficar mais interessante, mais divertido e mais completo. Pois é, um espacato básico Então, pra conseguir lavar louça. Exatamente. Gostei. Dominique. Você acha que ela ia perder? Vocês continuam aqui com a gente? Porque o pessoal tá mandando foto. Legal. Vai mandando foto da sua cozinha. 439-99520380. Fala o que te incomoda. Se você quer mudar alguma coisa, se você tem dúvidas, ou se você quer saber se a sua cozinha tá funcional. Pode ser? Tô esperando a foto da sua cozinha, tá bom? Continua aqui comigo, Reina e Laura, porque agora eu vou dar um recadinho pra você. Que o Amigão Supermercados tem qualidade, variedade e preço baixo, disso você já sabia, não é verdade? Mas com o app Amigão você tem muito mais vantagem. É só entrar no aplicativo,
conferir os preços exclusivos para quem tem o Clube Amigão e, claro, ativar as ofertas. Se você ainda não faz parte do Clube Amigão, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Baixe agora o aplicativo e já se cadastre. O que você está esperando? Acesse o app e economize muito mais no Amigão Supermercados mais próximo de você. Com o app Amigão, o desconto tá na mão. Continua mandando mensagem para mim, 43999520380. Lembrando que daqui a pouquinho tem presentes para você. Como ontem eu não dei, hoje eu vou dar 2, tá? Vou dar 2. Ah, tem que ser. Coloca aí foto de telespectador na tela pra gente ver. Oi, Sara, boa tarde, me ajuda. Queria que a arquiteta desse um conselho. Me mudei agora para esse apartamento, a geladeira tá no cantinho do lado do fogão aqui. É minúscula. Eu não gosto desses armários, mas eu acho eles essenciais. Mensagem da Ana. E aí? O que a gente pode fazer? Vamos supor. Um recurso bem interessante é, caso ela não goste dos armários, mas a estrutura ela está boa, vamos supor, a parte de dentro ainda tá legal, não tem mofo, tá tudo ok, ela pode só trocar as frentes do armário, entendeu? Então assim, fica outra cozinha, quando a gente só troca as frentes, o custo é bem mais baixo, porque você só tem que trocar ali a parte da frente, porque a estrutura ela tem um custo um pouco mais elevado. Ou às vezes ela pode até, assim, Laura, eu não quero fazer isso, eu quero só dar uma melhorada nas cores. Tem o recurso do envelopamento. Eu ia falar isso. Rola? Rola. Pra cozinha, rola? Rola. O que eu particularmente não indico é o envelopamento para áreas que são molhadas, tá? Então, assim, para as bancadas, ao longo do tempo, isso pode danificar. Mas pro armário, sem problema nenhum. Né? Aí, ó, solução para você. A Vivi mandou mensagem aqui. Sou a Viviane, olha só a minha cozinha. E ela mandou um videozinho também. Ai, que cozinha linda. Gigante. E é grande. Essa tá em formato de... provavelmente U, né? O triângulo. Triângulo. Vamos ver o videozinho? Coloca aí o videozinho que ela mandou. Vamos ver se a gente consegue, mesmo que não tenha áudio, só pra gente dar O uma fogão, a pia, do lado oposto, a geladeira e a área Tá. quente também com uma torre. Porque tem também o forno lá, né? Ela tem, parece que um forno, micro-ondas do outro lado. O que você falaria da cozinha da Vivi? Eu acho que tá uma cozinha bem funcional, né? Caso, assim, ela queira só ter uma iluminação diferenciada, vamos supor, para cozinhar, só aquele LEDzinho embaixo do armário, sabe? Complementa muito. Isso, complementa bastante. Então, assim, eu não falaria nada, assim, da cozinha dela, a não ser que ela... Laura, e aí, o que você acha que poderia melhorar, assim, a mais? Mas eu acho que esse LEDzinho embaixo seria ideal para ali, na hora que tá ou lavando a louça ou, enfim, cozinhando, auxilia ali na hora de manusear. Você falou, Laura, do envelopamento de móveis, né? Mas ela poderia, por exemplo, envelopar a parede, o azulejo? Pode, porque vai menos água, mas a gente tem que pensar bem se vai bastante, na parte do fogão, se vai gordura, tá? O que eu aconselho, e é um recurso que fica ótimo e a gente pode dar uma nova cara pra cozinha, é quando a gente utiliza aqueles revestimentos únicos, pode ser aqueles tijolinhos, ele pode ser assentado com argamassa C3. Então, assim, que é uma argamassa que é piso sobre piso, revestimento sobre revestimento. Então não precisa fazer aquela quebradeira na cozinha? Então ela pode assentar esse revestimento só ali na roda-banca, que a gente chama, que é essa parede na frente, que fica ideal. Backsplash. Tem alguns quadros que falam, é o backsplash. Adoro esses programas de transformação. Inclusive, adoro o Renova e o nosso Mais Decor, viu? Você queria falar, Reina? Não, eu ia falar naquela imagem lá, aí é uma pergunta, assim, para o uso dela no dia a dia. Tá. Se às vezes por ter um revestimento no fundo que ele é mais em alto relevo, um 3D nós falamos, o que pode acontecer normalmente é o acúmulo de sujeira. Então sempre é uma sugestão que, assim, que a maioria dos profissionais acaba optando por um revestimento mais liso. Principalmente na área do fogão. Faz todo sentido. Então, faz todo sentido.